lá, uma área de livre comércio com benefícios fiscais. A Zona Franca de Manaus surgiu na década de 1960 e, com ela, a SUFRAMA, que administra a Zona Franca. O Congresso analisa uma medida provisória que garante recursos financeiros para a autarquia. O modus operandi de cobrança da taxa, ela não é funcional. Ela, de fato, atrapalha e muito a logística da indústria. Pelo gráfico que nós vimos da nova taxa, quem vai pagar essa conta é o comércio. Você pegar 300, 400, 500 milhões da SUFRAMA para fazer superávit primário, até parece brincadeira num país que tem um PIB de 6 trilhões e 200 milhões de reais. Esse é um momento ímpar que nós temos de debater não a regularidade da arrecadação, mas também a regularidade da aplicação. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a taxa cobrada pela SUFRAMA do comércio e da indústria da Zona Franca de Manaus. Agora, corre atrás do prejuízo. As novas taxas criadas estão em debate no Congresso e o Em Discussão está começando. A medida provisória, ela já vem sendo gestada no âmbito da SUFRAMA, do Ministério, da Casa Civil, desde fevereiro de 2015. É a terceira tentativa, por sinal, de se estabelecer uma receita própria da SUFRAMA. Até o ano de 2000, a SUFRAMA cobrava preço público por suas atividades. E esse preço público veio a ser considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, porque de preço público não se tratava, era uma taxa, no entendimento do Supremo. Em 2000, então, adveio uma medida provisória, convertida na Lei 9.960, que instituiu a taxa de serviços administrativos, que, ao longo do tempo, também foi sendo questionada perante os tribunais, até que o Supremo Tribunal Federal a declarou inconstitucional. A partir da ciência dessas decisões, os tribunais já vinham formando uma jurisprudência uniformizada a respeito disso. Nós passamos, então, a pensar numa nova solução que veio a resultar na medida provisória. Dentro dos 50 anos de existência da SUFRAMA, nós ainda não temos essa situação normalizada. Na construção da medida provisória, nós procuramos, então, descrever detalhadamente as competências legais da SUFRAMA, que medidas ela deve praticar e, fundamentalmente, a atividade dela aqui é a atividade de controle do ingresso de mercadorias nas áreas incentivadas, tanto na Zona Franca propriamente dita, no âmbito de Manaus, quanto nas áreas incentivadas, as áreas de livre comércio. As cautelas, então, que nós adotamos em relação à medida provisória, as principais cautelas foi definir claramente quais são as competências da SUFRAMA, estabelecer expressamente qual é o fato gerador, e estabelecer uma base de cálculo que não se assemelhasse àquela própria dos impostos. Estipulamos também diversos tipos de isenção. Isentamos o microempreendedor individual, as microempresas, operações comerciais relativas a livros, jornais, cestas básicas. E também procuramos estabelecer um equilíbrio entre o encargo que é imposto aos contribuintes com a necessária arrecadação que precisa a SUFRAMA para poder manter suas atividades. E este talvez seja o ponto de maior conflito que nós verificamos após a edição da medida provisória, justamente essa distribuição dos encargos. A indústria concorda com a taxa, mas discorda da forma como ela é cobrada. Quer pagamento quinzenal e que a operacionalização se dê a partir da entrada da mercadoria na Zona Franca de Manaus. Acompanhe. A SUFRAMA já está cobrando a nova taxa, a TCIF, que é a taxa de controle de incentivos fiscais. Devo dizer também, e essa é a oportunidade, de que para a indústria isso gerou, desde ontem e hoje, um certo pânico, porque, efetivamente, o modus operandi de cobrança da taxa, ela não é funcional. Ela, de fato, atrapalha e muito a logística da indústria. A antiga TSA, ela tinha um momento muito distinto como um fato gerador, que era o momento em que a mercadoria entrava na Zona Franca de Manaus. É o ingresso da mercadoria na Zona Franca de Manaus. Nesse novo entendimento da medida provisória 757, se antecipou esse momento para o momento em que o nosso, por exemplo, fornecedor em São Paulo solicita, ele pede para emitir o protocolo de ingresso da mercadoria. No momento em que o nosso fornecedor
faz o pedido de ingresso de mercadoria, é um ato meramente administrativo, já acontece o fato gerador e já nasce ali a obrigação de pagar num prazo de 5 dias essa TECIF. Estamos propondo, no artigo 8º, mudar o fato gerador do momento do registro, que é aquele momento em que o nosso fornecedor solicita a emissão do protocolo de ingresso da mercadoria, para o momento em que a mercadoria efetivamente ingressa na Zona Franca de Manaus. Já no artigo 11º, se fala no pagamento. Imagine que o pagamento, pelo texto da medida provisória, ele é 5 dias úteis após o momento do registro do pedido do protocolo de ingresso da mercadoria. Praticamente inviável. Eu vou dar só um exemplo de uma indústria lá que tem 180 mil notas por mês. Isso dá mais de 8 mil notas por dia. É necessário, pelo menos, sem exagero, 10 pessoas só para controlar 8 mil notas por dia, para confirmar, gerar uma guia de recolhimento da União, que é uma GRU, agrupar isso por dia e efetivamente pagar. Imaginem os senhores o fluxo interno de controle que isso gera. Esse modelo, como está concebido, ele realmente trava a logística das indústrias. O Centro das Indústrias do Amazonas, ele concorda com a cobrança da TECIF. No entanto, nós só precisamos ajustar esse momento do fato gerador, para que seja um momento factível. Acreditamos ali também que, para simplificar todo o processo, já que a Subframa detém a tecnologia e o controle, ela geraria o débito da TECIF, agregaria o débito em pagamentos quinzenais, como já era antes. Assim como a Subframa tem toda uma estrutura para mudança de sistema, as indústrias também têm. Isso gera um processo de adequação muito grande. Temos empresas japonesas, americanas, temos empresas asiáticas, empresas do mundo inteiro ali dentro, né? Então, só depois que a Subframa gera esse débito da TECIF, ela agrega, e aí sim nós vamos realizar o pagamento 2 vezes por mês. A primeira quinzena, quer dizer, os fatos geradores ocorridos de 1 a 15, nós propomos pagar no dia 20 do mesmo mês, e os fatos geradores ocorridos na segunda quinzena, de 15 a 30, nós propomos pagar no dia 5 do mês seguinte. Isso não pode ser uma novidade, não fere princípio constitucional nem do Código Tributário, só estamos definindo aqui o momento do fato gerador. E aí acaba toda essa agonia, o pânico que ontem e hoje está na Zona Franca de Manaus, de nós não conseguirmos fazer essa agilidade. E diminui, claro, o custo que nós temos em estar internando com essa logística complicada. Primeiro, acho muito importante a gente destacar o papel que a Subframa tem efetivamente para desenvolver, pelo menos sob os olhos da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, como efetivamente uma agência de desenvolvimento e não apenas a gestora ou administradora de incentivos fiscais. Antes, né, dessa nova norma, a empresa, quando fazia um pedido para um fornecedor fora do Estado, era iniciado todo um processo de informação para a Subframa, para que esse produto pudesse ser internado com a utilização de todos os incentivos fiscais praticáveis àquela atividade. E depois do internamento, havia, então, 2 datas por mês para fazer esses recolhimentos que eram acumulados. E hoje, na forma como está a medida provisória, que a gente acha muito importante que isso seja corrigido, ou seja, ajustado, melhor dizendo, é que as empresas possam fazer esses recolhimentos também em 2 oportunidades por mês, como era feito antes, após o ingresso. E a gente também acredita que talvez o estudo de uma tabela decrescente pelo número de itens que são internados por nota fiscal também possa ser um agente facilitador, ou pelo menos que impeça que o impacto no custo seja maior do que o que as empresas já estavam habituadas. Porque tem uma mudança também, tanto no valor a ser arrecadado, quanto na forma. E isso, logicamente, só a experiência do dia a dia vai acabar nos mostrando isso, de forma real e precisa. O comércio também quer alterar o momento do fato gerador da cobrança, mas vai além. Critica
o valor da taxa. Nós somos favoráveis à cobrança da taxa da SUFRAMA. Dentro dessa nossa colocação, qual é a proposta da Federação do Comércio? É que haja um tratamento diferenciado entre o comércio e a indústria, porque a indústria é mais beneficiada do que o comércio. E que o percentual dessa taxa seja escalonado de acordo com os itens constantes de cada nota fiscal. Essa é a nossa proposta. Uma alteração na redação do artigo 8 da medida provisória, transferindo o fato gerador da taxa para a internação da mercadoria. Quer dizer, é essa a proposta da Federação do Comércio. Hoje, essas empresas, já que a micro e pequenas empresas têm o seu direito de não pagar a taxa, mas nós somos em torno de 375 mil funcionários com carteira assinada. Essa taxa atinge diretamente essas empresas, onde as suas notas fiscais vêm em torno de 10 a 100 mil reais. E pelo gráfico que nós vimos da nova taxa, quem vai pagar essa conta é o comércio. A taxa que era antiga, o valor de uma nota de até 100 mil reais, o valor que nós pagávamos em torno de R$ 1.213, hoje o valor praticamente chega a dobrar desse número. A nota que o comércio utiliza toda trabalha em cima de 10 mil reais, e o valor que nós trabalhamos de 10 a 100 mil reais é a grande massa que o comércio de Manaus trabalha, do estado do Amazonas ou da cidade de Manaus, em relação à SUFRAMA. E, com isso, nós vimos que onerou muito o comércio com a nova taxa e pedimos uma revisão para que o comércio possa também estar dentro, pagando a taxa, mas dentro do limitador do que era o valor anterior, que era 1%, para que a gente possa ter dentro de um limitador correto um valor que a taxa seja e não atinja diretamente o comércio, onerando até 3% da forma que está o custo dessas empresas e repassando esse valor para o público ou para os nossos clientes ou para as pessoas que compram realmente dentro do nosso estabelecimento. Com isso, nós vamos perder venda e vamos ter que demitir funcionários. E, esse momento, jamais podemos fazer isso. Se olharmos o gráfico, uma nota fiscal de 20 mil reais, ela chega a pagar 2%. Uma nota fiscal de 100 mil reais, ela vai pagar 0,5%. Então, tem um gráfico mostrando a diferença que tem de uma nota fiscal pequena, o custo que vai ter, de uma nota fiscal grande, do percentual que vai acontecer. E o nosso objetivo com a proposta é que trabalhe naquela linha linear, não interessar qual o valor, mas ela trabalharia dentro de uma linha linear. Então, o nosso pedido, nossa proposta está escrita exatamente tentando botar um ajuste de quem tem notas menores vão pagar menos, quem tem notas maiores vão pagar mais, atingindo muito menos o comércio do estado, da cidade de Manaus, da Zona Franca de Manaus. Pelo que eu resumi aqui das considerações da indústria e do comércio, há um pleito de que o fato gerador seja considerado na data de ingresso e que haja um prazo mensal ou quinzenal para que seja feito o recolhimento. Essa foi uma das propostas que foi trabalhada ao longo da construção da medida provisória, que ao final não acabou não prevalecendo, essa do fato gerador no ingresso. Então, assim, eu, Bruno, particularmente, não falo aqui pelo governo federal, porque foi quem editou a medida provisória, e representando a SUFRAMA, eu não veria nenhum problema disso ser retornado, de ser considerado como fato gerador o ingresso da mercadoria. A questão do pagamento ter sido previsto logo com o registro do protocolo de ingresso de mercadorias, para que o pagamento ocorresse antes do fato gerador, teria um sentido de evitar a geração de dívida ativa.
No entanto, é de se reconhecer que esse procedimento pode efetivamente impactar no procedimento da indústria. Em relação ao tratamento, à diferença da taxa, em relação à diferenciação de valores da taxa entre comércio e indústria, é algo que a gente teria que pensar um pouco, porque a taxa ela tem uma certa linearidade, ela visa retribuir a prestação do serviço no sentido do exercício do poder de polícia, propriamente. No caso é um exercício do poder de polícia, né? Visa retribuir os custos que tem com essas atividades. Havendo uma diferenciação de nível de serviços entre indústria e comércio, de níveis diferenciados de atividades que a SUFRAMA tenha que realizar, ou seja, a indústria demanda mais, o comércio demanda menos nessa atividade de controle, é possível que a gente crie 2 patamares de incidência da taxa. Mas isso é algo que a gente precisaria de um tempinho para poder estudar isso tecnicamente no âmbito da SUFRAMA. Esse peso, esse ajuste, dado inclusive pela Procuradoria da SUFRAMA, mostrando que nós temos que ajustar, porque não é justo o comércio pagar a conta sozinho. Tem que ser dividido para que a gente possa ter um impacto menor que não ultrapasse os valores que já eram da taxa, que seria de 1%. A SUFRAMA precisa dessa arrecadação. Comércio e indústria são favoráveis à cobrança. Então é hora de dizer não ao contingenciamento. Dinheiro da SUFRAMA, efetivamente, para a SUFRAMA. O momento que a Zona Franca e o comércio da Zona Franca vivem é um momento muito complicado, muito complicado. É de conhecimento de todos nós que, quando uma crise se abate no Brasil, o Amazonas é o primeiro a entrar nessa crise e é o último a sair quando ela sai da crise. Não adianta a gente fazer um esforço, os empresários, comerciantes da cidade de Manaus se sacrificarem e esse dinheiro for para depois ser utilizado para fazer, como tem sido, né, todos os anos, usado para fazer superávit primário. Isso é um absurdo. Nós estamos muito carentes de servidores dentro da SUFRAMA. É necessário levar servidores. Se a gente quer desenvolver uma região, nós precisamos ter mão de obra qualificada. Não adianta a gente achar que só com o nome da instituição se resolve alguma coisa. E cada vez mais a gente ficando dependente da boa vontade do ministro da Indústria e Comércio ou da boa vontade do presidente de plantão. Você pegar 300, 400, 500 milhões da SUFRAMA para fazer superávit primário, até parece brincadeira num país que tem um PIB de 6 trilhões e 200 milhões de reais. Nada disso que nós estamos discutindo aqui, senadora Vanessa, não terá nenhum objetivo para mim se a gente não condicionar e amarrar um percentual de descontingenciamento disso imediatamente, porque senão é mais um dinheiro que vai se tirar através de uma medida provisória para fazer superávit primário para o país. É preciso, sim, que nós todos aqui tenhamos essa percepção de termos 2 taxas que substituem a TSA do passado, mas que verdadeiramente esse recurso arrecadado será aplicado também a favor da população. Porque eu estou aqui, senadora Vanessa, com um grau de contingenciamento desses recursos da TSA. Então, 2008, tivemos 57% desse recurso contingenciado, 2009, 29%, 2010, 64%, 2011, 58%, 2012... Vossa Excelência viu que o número de 2009 foi diferente. Exatamente. Porque foi o único ano que nós conseguimos o descontingenciamento, graças a uma mobilização de todas as bancadas, de todos os estados. Obrigada, senadora. 2012, 58%, 2013, 69%, e o acumulado de todos esses anos, chegamos a 58%. E como relator revisor, eu me coloco à disposição para trabalhar juntamente com a nossa relatora, a senadora Vanessa, na busca de nós encontrarmos um ponto de equilíbrio capaz de fazer com que essas taxas que estão sendo colocadas em vigor, elas venham exatamente ajudar a nossa Zona Franca de Manaus. É preciso que nós lutemos para que essas taxas, voltando, elas não fiquem novamente contingenciadas, causando prejuízos, primeiro para a SUFRAMA, que viu os seus serviços ficarem bastante deteriorados à falta desse recurso.
E, ao mesmo tempo que a SUFRAMA se sentiu privada desses recursos, os municípios e os estados que compõem a Amazônia Ocidental mais o estado do Amapá também ficaram privados desses recursos que, de acordo com a resolução do Conselho de Administração da SUFRAMA, esses recursos eram distribuídos de forma igualitária para todos os estados que compõem a Amazônia Ocidental, mais o Amapá, e para as prefeituras de capital também. É claro que nós não podemos achar que essa arrecadação vai ficar toda ela liberada, mas pelo menos que houvesse um acordo para que o contingenciamento fosse o inverso. Se contingenciava 30% e se liberava os 70%. Nós aqui não estamos discutindo o aumento de tributação. Primeiro é bom deixar claro isso. Essas taxas, as duas, tanto a TS como a TCIF, elas vêm para substituir a TSA. E vem com o seguinte objetivo, é porque a TSA vinha sendo e vem sendo considerada, não tem mais, considerada inconstitucional por parte do Poder Judiciário, o que fez com que muitas empresas deixassem efetivamente, por decisão judicial, de recolher. Então, apenas está sendo dado um caráter de legalidade, de segurança a esses serviços, a essas taxas por serviços realizados, cobrados a partir da SUFRAMA. O artigo da medida provisória, há um artigo que diz que os recursos, é o artigo 15, que os recursos provenientes da arrecadação da TCIF e da TS serão destinados exclusivamente ao custeio e às atividades fins da SUFRAMA. O que eu pergunto é qual é a garantia que nós temos dentro do arcabouço legal brasileiro de que isso será efetivado tal como está. Porque nós temos hoje o problema do contingenciamento, que mesmo que isso esteja contido, na realidade nós também ficaríamos, e essas taxas ficariam sujeitas ao contingenciamento, porque tanto indústria como comércio se referir a isso, esse é um momento ímpar que nós temos de debater não a regularidade da arrecadação, mas também a regularidade da aplicação. Então, nós precisamos também encontrar uma redação para que nos garanta, no projeto de lei, na medida provisória que será transformada em lei a partir da aprovação do Congresso, de que esses recursos efetivamente servirão para a aplicação na região. E aí é bom registrar também, não é só aplicação no Amazonas ou em Manaus, mas é aplicação em toda a região que está sob a jurisdição da Zona Franca, ou seja, que também usufrui dos incentivos fiscais à área de livre comércio, além do Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Amapá. Se os recursos não seriam contingenciados. Veja que na Lei 9.960, que trata da TSA, existe uma disposição semelhante também, dizendo que os recursos serão empregados no desenvolvimento, nas atividades da SUFRAMA. Enfim, essa disposição acaba que assume uma característica programática, né? Porque há todo um outro conjunto de normas que estabelecem um tratamento diferenciado. Então, assim, além da disposição jurídica, nós precisaríamos de um trabalho intenso político para conseguir que esses recursos efetivamente não fossem contingenciados para efeito do desenvolvimento regional. É claro que se houver uma disposição especificando percentuais, formas de tratamento, o governo federal aquiescendo com isso, na sanção da futura lei, eu acho que nós teríamos uma garantia maior. Nós queremos uma SUFRAMA forte, pungente e que cumpra o seu destino histórico. Para ela cumprir o seu destino histórico, ela tem que ter recursos para cumprir o que estabelece o artigo 11 do Decreto-Lei 288, transformar a SUFRAMA numa agência regional de desenvolvimento. 16 anos depois, o Supremo Tribunal considerou inconstitucional o artigo 1º daquela Lei 9.960. O caminho legislativo é o caminho para a gente corrigir distorções. O formato como está hoje a TCIF, ela traz um enorme embaraço para a indústria. Então, esse é o momento de nós, ainda no rito legislativo, corrigir essas pequenas distorções e evitar, quem sabe, discussões judiciais no futuro. E nos felicita ainda mais poder ouvir dos nossos representantes, do professor Dr. Átila Lins, que tanto conhece a nossa região, da importância de se garantir um teto desse contingenciamento. Sem dúvida nenhuma, o contingenciamento
ocorrerá. Nós entendemos que nós também temos a obrigação de contribuir para o caixa do governo de uma forma geral. Mas precisamos colocar um limite para garantir, como o senador Omar havia comentado, que a SUFRAMA possa voltar a fazer parte do cenário político da região. E o Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet, senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem, obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.